Está no ar o Pop Doc Podcast, o seu podcast teoricamente semanal de música pop. Esse mês a gente tá dizendo não, né? Já que semana passada... Gostei do teoricamente. Se entrega aí, Bela Adormecida. Ele tá 80 episódios sendo semanais, mas aí talvez ele não seja... Não, a gente conseguiu por bastante tempo, tá? Foram quase 2 anos entregando episódios regularmente toda semana. Mas veio aí o nosso cancelamento, né? E aí, pra marcar esse cancelamento, esse vai ser o tema do episódio. Eu sei que a gente prometeu falar do filme da J.Lo, mas ele é tão ruim que a gente vai falar no segundo bloco, tá? Enfim, mas antes da gente entrar no tema, vamos aí à cartilha de sempre. Segue a gente nas redes sociais, @DocPopcast. Classifica o podcast, segue nas plataformas digitais, ativa as notificações e apoia a gente, porque a gente tem que pagar as capas do Igor aqui. E essas capas não são baratas, até porque elas são lindas. Então, se você puder apoiar a gente aí, continuar fazendo essas capas, vai lá e apoia com qualquer valor a partir de R$2. E é isso. Gente, a capa desse episódio vai ser a Gaga? Como? A capa desse episódio vai ser a Gaga? Provavelmente. Porque, assim, é histórico. O cancelamento dela, tá? Eu pedi a Gaga, provavelmente. Foi tudo então plano, tá bom. gente. Na verdade, vocês que não entenderam. A gente anunciou o episódio seguinte. E aí, a gente nunca tinha feito isso, de falar o que a gente vai falar no próximo episódio. A gente anunciou pra dar o gostinho, e aí a gente cancelou. E aí agora estamos aqui, foi tudo pensado. Caralho, tudo marketing. É metalinguagem, né? Metalinguagem, exatamente. Inception, porra. Nossa, mas ficou parecendo mesmo, né? A gente é genial. A gente nunca tinha anunciado o que a gente ia fazer no próximo episódio. Agora a gente o conceito do cancelamento da semana passada. Exatamente. Agora a gente aproveita essa narrativa que o Levi falou pra tomar como verdade. E é isso, tá, audiência? Foi por este motivo que não teve episódio. Levem isso em consideração. Mas, Santana, por que resolvemos falar de cancelamento? O que aconteceu nesse Brazuca nos últimos meses aí? Então, na verdade, semana passada, né, o Lollapalooza anunciou aí o cancelamento de 3 artistas, o Jaden Smith, a Rina Sawayama e o Dove Cameron. Então, gerou um frisson, assim, porque o Lolla tá sempre marcado por cancelamentos, né? Todo comecinho de março ali, pós-carnaval, o primeiro evento que a gente tem são os cancelamentos do Lollapalooza e gerou burburinho. Além desses artistas, né? O Paramore já tinha cancelado e ele era headliner do festival. E o Kings of Leon entrou como substituto. E todas essas atrações tiveram uma coisa em comum, que elas alegaram no cancelamento motivos pessoais. Sim. Então, assim, eu amo que isso aí é tanto qualquer ali, coisa. Pior que atestado de faculdade, que da minha faculdade, pelo menos, eu botava um print, assim, de uma coisa, quebrou o pé... não sei, dengue, alguma coisa assim, sabe? Pra disfarçar. Cara, é muito tenso parar pra pensar, assim, na história do Lolla como um todo com relação a cancelamentos, sabe? Porque é histórico. Todo Lolla tem algum momento em que alguns artistas que foram anunciados vão falar assim: ai, não vou mais não. E eu fico pensando no motivo, porque eu acho que de todos os festivais nacionais que a gente tem, o que mais tem histórico de cancelamento assim em massa é o Lolla. Parece que anuncia o festival sem ter certeza das coisas e vamos ver se a gente consegue fechar com fulaninho de tal até chegar. Se a gente não conseguir fechar, a gente fala que ele cancelou, sabe? Tipo, porra! É uma coisa que também a gente vive muito aqui no Brasil, e aí eu não sei se lá fora é assim, tá? Porque a gente não acompanha... Porque a gente sabe que lá fora, enfim, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, existem muito mais festivais, muito mais shows anunciados. Então, eu não sei dizer se a proporção de cancelamento é parecida, não é mais, é menos. Mas eu sinto que aqui no Brasil tem essa instabilidade. E assim, nem jogo tudo na conta do Lolla, não. Eu acho que de todos os festivais grandes, principalmente, né, o Lolla, o Rock in Rio, eles passam por isso. Toda edição tem 1, 2, 3 cancelamentos. E não sei por quê. Sinceramente, eu até gostaria de ouvir, assim, de repente, um profissional da área pra entender do porquê é tão fácil, assim, parece, né? Também eu posso estar falando uma grande besteira. Parece ser tão fácil você cancelar um show. Porque uma coisa é quando você cancela, por exemplo, lá fora, quando o artista tá em turnê, geralmente quando ele cancela um show, ele dá um motivo médico, e aí até por questões de seguro, né, do seguro pagar o cancelamento do show, porque é todo um custo de produção e tal, caríssimo. Aí eles metem lá o atestado. Só que quando é festival no Brasil,
geralmente vem essa desculpa de motivos pessoais. E aí, isso que eu acho que pegam as pessoas. Tipo assim, cara, que motivo pessoal seria tão grande a ponto de você cancelar um show e não dar satisfação, né? Não falar absolutamente nada, só alegar motivo pessoal. É isso. Quando eu comento do rolê do Lola em específico, é porque existe essa questão que as pessoas comentam de que a multa do Rock in Rio, por exemplo, para você cancelar o Rock in Rio, é grande. É uma multa, realmente uma multa financeira, dinheiro que o artista tem que pagar por não vir. E isso, inclusive, veio à tona justamente na última vinda, se eu não me engano, do Justin Bieber para fazer o show do Rock in Rio, porque todo mundo falou que, porra, tá fazendo show com má vontade, tá saindo do hotel de cara emburrada, enfim. Várias especulações de que ele não queria vir, mas que ele se apresentou no festival justamente porque o valor que ele teria que pagar pelo cancelamento seria algo exorbitante que ele não estava disposto a pagar. E aí a sensação que isso me cria e que isso gera pra mim é o fato de que parece não. Festivais que cancelam demais, no geral, aí não tô falando agora propriamente só do Lola, tô falando de qualquer outro que façam muitos cancelamentos, você perde credibilidade. Sabe, tipo assim, meu artista preferido tá anunciando que vem pro Brasil ali naquele festival, aí, porra, cancelou. Aí depois, ano seguinte, cancelou de novo. Tipo, perde a credibilidade de você querer confiar naquele festival pra você gastar dinheiro pra ir nele, sabe? Então acho que isso cria um desgaste na imagem muito grande, não é à toa que hoje em dia, quando sai o line-up do Lola, e quando saiu o último, por exemplo, eu escutei muitos comentários desse tipo, brincando, chamando assim, o line-up do Lola a gente sabe que é figurativo, né? Até a pessoa tá ao vivo no palco, a gente não sabe se é verdade, se ela vem ou não. E eu tenho que rir, porque, tipo, não tem como alguém falar assim, nada a ver. Porra, é só olhar as últimas edições que a gente vê que é toda hora alguém fala assim, não. E até bom você ter citado o Justin, porque na época dele foi um grande frisson, né? Todo mundo falando sobre isso, que ele veio no Rock in Rio, porque ele tinha chegado a anunciar 2 shows, acho que em São Paulo, e aí ele cancelou esses shows em São Paulo, então ficou aquela coisa tipo assim, pô, ele vai vir só fazer o Rock in Rio? Ele não vem. E eu lembro que a gente estava no show, e até o momento que ele subiu no palco, ninguém acreditava que ele ia subir no palco, porque era aquela coisa, aquela vibe estressante de cancelamento de tipo, será que ele vai cancelar, não vai cancelar? E quando a gente fala de cancelamento, a gente não tá falando só da decepção de estar esperando aquele artista. A gente tá falando de pessoas que saíram do Brasil inteiro, às vezes até de outros lugares do mundo, né? Porque a gente sabe que a América Latina não costuma receber muitos shows, então do Rock in Rio acaba vindo muita gente do Chile, da Argentina, da Colômbia. Então, a galera que gastou uma grana pra estar aqui e aí chegar no dia. E aí, pra mim, o pior do cancelamento é isso. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a Gaga. Porque quando você cancela, tipo, 1 mês antes, 2 meses antes, é uma decepção, mas assim, você ainda, às vezes, consegue reverter, consegue ver o valor do ingresso, consegue ver se você quer assistir aquele show ou não quer. Enfim, você consegue planejar de forma melhor. Agora, quando é no dia ou no dia anterior, só quem viveu a Gaga sabe o que foi. Pra mim, eu acho que o cancelamento da Gaga de todos é o mais marcante, porque eu tava trabalhando no Rock in Rio na época. Então, eu tava trabalhando numa agência que era responsável pelo conteúdo de divulgação, de promoção, enquanto o festival acontecia. E eu lembro que a incerteza da Gaga já se tinha incerteza da Gaga desde o dia anterior, desde dias antes, sabe? Não lembro se é necessariamente o dia anterior. Mas já tinha esse burburinho das pessoas comentando assim, estão dizendo que talvez não sei o quê. Na manhã que isso aconteceu, a gente chegava muito cedo na cidade lá do Rock, a gente chegava, era tipo, sei lá, 8, 9 da manhã e os portões só abrem 1, 2 da tarde. E quando a gente chegou na cidade do Rock, já se sabia, falou assim, a Gaga não vem mais. Não vem, ela não vai fazer o show. E isso ficou... E agora a gente precisa entender como vai avisar isso pra galera, né? Pro grande público. E como esse anúncio vai ser feito. Vamos ter que esperar. Inclusive, é importante ressaltar que não foi um cancelamento feito do nada.
e de repente eles tinham um substituto. Não, o cancelamento já estava sendo previsto e eles já estavam negociando uma pessoa. Então, quando a gente soube da Gaga, eles já tinham fechado uma negociação justamente com o pessoal do Maroon 5, porque a produtora que estava trazendo um também estava trazendo o outro. Então era mais fácil, né, para você estender, digamos assim, a estadia dos queridíssimos num hotel, entre mil aspas, e eles performarem mais um show. E eu lembro muito, foi muito marcante, porque eu tinha muitos amigos que vieram de fora do Rio de Janeiro, que estavam chegando na cidade justamente por causa do show dela, que estavam hospedados para assistir a gatinha, e que ficaram arrasados, porque acho que não existe substituição possível que preencha o vazio, o buraco que se causa quando o seu artista preferido fala assim, não venho mais. Maroon 5 que virou aí a carta coringa do Rock in Rio, né? Porque eles substituíram a Gaga e também a grande decepção da minha vida, que foi quando o Jay-Z ia vir no Rock in Rio 2011. E aí também cancelou por problemas pessoais. Aí depois a gente entendeu que eu acho que tinha a ver com a gravidez da Beyoncé, a gente não tava sabendo muito bem e tal, que foi bem na época que ela tinha acabado de sofrer um aborto espontâneo e também tava meio que tentando engravidar, então depois de muito tempo a gente entendeu o que tinha acontecido. Mas ao mesmo tempo ele também cancelou, e aí quem substituiu? Maroon 5 mais uma vez. E aí, isso é um ponto importante também dos cancelamentos de shows que a gente tem que levantar, porque eu entendo o lado da produtora, ali, da produção, tentando amenizar a situação, encontrar um substituto que, como o Paulo falou, às vezes já tá no Brasil, às vezes é só estender, é uma pessoa de fácil acesso, mas ao mesmo tempo eu sinto que não até por falta de tempo, você não consegue pensar numa opção que faça sentido para substituir aquela pessoa. Porque Sim, Gaga, quando você pensa em Gaga cancelando, gente, você chamar Maroon 5, o público é totalmente diferente. Assim como Jay-Z, um cara do rap preto, que vê aí que historicamente o Brasil, mas as pessoas que estavam pagando aquele ingresso, esperavam pela participação dele, não querem ver Maroon 5. Então, assim, existe essa questão de, quem a gente vai conseguir chamar pra substituir, mas ao mesmo tempo não tem como você pensar em alguém que faça sentido. E aí, quando cancela com bastante antecedência, teoricamente, isso era para ser tentado levar em conta, né? Mas nem sempre isso acontece, como aconteceu com a Cardi B, que cancelou acho que uns 3 meses antes. 3 meses antes, foi bastante tempo. E aí botaram Ellie Goulding no meio. Não sei se tem tanto a ver assim, não. Mas, pelo menos não foi um Maroon 5, né? Vamos pensar no lado Exato. Santana, você teve algum cancelamento que te marcou? Então, eu ia falar do cancelamento do Drake, né? Que pegou todo mundo de surpresa aí. Não é bem que me marcou, mas eu acho que depois do da Gaga foi o cancelamento mais midiático que a gente teve, que gerou uma série de memes, de discussões na internet. O Drake, ele acho que é o artista mais persona não grata no Brasil, assim, depois desse cancelamento, porque tava todo mundo esperando. Com certeza. E ele falou que era motivos pessoais, não deu uma justificativa muito, muito contundente. E de repente, tava todo mundo no caminho do autódromo também, né? Não foi um cancelamento distante, também foi um cancelamento no dia. Sim. E aí, para além disso, né? Depois apareceu um videozinho dele na boate, dançando ali, muito curtindo uma balada de strip, né? Então todo mundo ficou meio assim, nossa, esse cara é muito escroto. E teve além um cancelamento disso... também do Lola que marcou, que eu lembro que... acho que foi o primeiro cancelamento do Lola que eu escutei, que eu vi amigos próximos, né, digamos assim, reclamando, foi a da Marina and the Diamonds, lá em 2015, e foi por causa do voo dela, que ela ia sair de Nova York, uma coisa assim, e o voo dela pra cá foi cancelado, por 12, ela tava 12 horas esperando o voo. Enfim, alguma coisa desse gênero, mas os fãs da Marina ficaram muito bolados porque acharam que, porra, a Marina tá saindo em cima da hora pra vir de Nova York pra São Paulo, não sei o que lá, você, em vez de vir mais cedo, e teve algum rolê desses que ela poderia ter vindo mais cedo, mas ela que não quis, sabe? Eu lembro muito desse cancelamento. Eu acho que foi o primeiro de todos, assim, do Lola, o primeiro grande cancelamento, assim, de artistas internacionais aqui no Brasil que me marcou. Então, e aí, essa história do Drake é só importante frisar, porque ele já era uma persona não grata pelo que aconteceu no Rock in Rio em 2019. No Rock in Rio, ele veio,
que já foi um show desastroso, que ele, enfim, já tava meio queimado aqui, e depois chega no final de tudo, ele anuncia o Lola, aí os poucos fãs que restaram, estavam felizes, e aí o querido vem e ainda cancela. Então, assim, é isso. Se você já não tá bem, tenta não cancelar o show. Bem, não digo mentalmente. Quando você não tá bem em termos de imagem, segura o cancelamento do seu show aí, porque aí depois disso é ladeira abaixo. E outra, uma dica também pra quem geralmente cancela shows. Eu sei que é difícil, porque não depende só do artista. É toda uma produção gigantesca que tenta fazer isso acontecer. Mas quando você cancela um show, seria de bom tom você tentar marcar um show depois pra você voltar e aquelas pessoas poderem te ver. Ou então você fazer uma apresentação especial, porque alguns artistas fazem isso. Você consegue ver alguns artistas que cancelam, e aí logo depois... Beyoncé é um exemplo, assim, digníssimo. A gata nunca cancela show. Quando ela cancela, ela apresenta uma música nova, ela faz uma coreografia diferente, ela lança um álbum, entendeu? É um negócio assim. Então você tenta pelo menos amenizar a situação ali, porque não é legal. E aí, como eu falei, são milhares de pessoas gastando dinheiro, mudando de cidade, pegando hotel, vendo transporte, pra te ver, pra você chegar lá e cancelar. Claro que tem alguns casos, você se acidentou, não tem o que fazer, tudo bem. Aí o fã vai entender. Agora tem casos que, né, a boa vontade... É por isso que a Beyoncé não anuncia show no Brasil, entendeu? Porque ela vai ter que cancelar. Pra não cancelar. Exato. Aí pra não cancelar, ela prefere não falar nada. Fala assim, não, deixa quieto, gente, porque senão depois eu vou ter que cancelar. Tiveram 2 cancelamentos, acho que foi em 2022. Foi o Full Fight. Acho que foi isso, em 2022, porque o Takeoff foi nesse ano também. Eu lembro do Foo Fighters também no Lollapalooza de 2022, que eles tiveram que cancelar pela triste notícia da morte do baterista do grupo, o Taylor Hawkins. Eles tiveram que cancelar por, enfim, uma fatalidade, não tinha nem mais cabeça pra eles se apresentarem. Eles se apresentaram dias e eles não só cancelaram Lola, como eles cancelaram várias outras performances após essa, justamente para poder se reestruturar como grupo, se reestruturar emocionalmente, mentalmente, né, para voltar para os palcos após a morte do baterista. E um outro cancelamento também do mesmo ano, mas a fatalidade veio depois do cancelamento, foi o do Migos, em 2022, que eles tiveram que cancelar porque o Offset resolveu sair do grupo, e em novembro do mesmo ano, se aí no caso é pós Rock in Rio, o Takeoff foi assassinado. Então, tipo assim, é mais um cancelamento que, tipo assim, quando o grupo se desmantela ou se os membros, né, não tem como vir, porque um faleceu, porque um resolveu sair do grupo e tudo mais, também são motivos que acontecem, assim, com uma certa frequência também. Bom, de acordo com as minhas fontes, né, os acordos, eles costumam prever multas extras de até 100% do valor do contrato em caso de cancelamento. Mas existem algumas cláusulas que fazem com que essa multa não aconteça de fato. Então o artista só precisa devolver o cachê. E aí os motivos são doença devidamente comprovada, mudanças meteorológicas, calamidades públicas ou hipótese alheia à vontade do contratado. E aí é essa hipótese alheia à vontade do contratado que é o pulo do gato que eles usam pra qualquer coisa, entendeu? E aí na prática não tem multa. Exatamente. A própria... Teve uma... Eu não sei se foi diretora do Lola, mas ela deu uma declaração falando que na prática não tem nada de multa, é só devolver o dinheiro e pronto. E sempre tem um motivo para alegar. Mesmo que eles não deem essa satisfação ao público, eles sempre alegam alguma coisa em específico. Então, eu acho que isso, como o Levi falou, também é uma falta de respeito, porque você precisa, de fato, dar pelo menos uma boa explicação do porquê você tá cancelando algo, né? Eu acho muito engraçado esse negócio de comunicado, né? Porque teve uma vez que o Years and Years, o grupo, né, Years and Years, que o vocalista é o Wally Alexander, que inclusive tá fazendo carreira solo, lançou single semana passada, semana retrasada, alguma coisa assim, depois eu verifico. Eles cancelaram o show que eles iam fazer no Pop Load Festival, acho que é esse o nome. E aí o comunicado deles era, entre aspas, do festival, fora do controle da organização do evento. Eu falei, entendi. Então não é nem questão pessoal. Tá fora de controle deles mesmo. O cara só falou assim, não vem, foda-se, né? Entendi. Não foram nem saber o porquê. Ai, gente. Eu gostei também de uma resposta, acho que do próprio Lola, né? Falando que é assim mesmo, tipo... Não foi com essas palavras, mas
o comunicado deles foi bem nesse sentido, assim, gente, é assim mesmo, não tem o que fazer. Então, tipo, aceite. Tipo, compre esse ingresso aceite. ou desista. Acontece. Sabe? É o que tem pra hoje. Enfim. Eu acho que a grande questão dos cancelamentos no Brasil também mostram um pouco de descrédito com o público daqui, né, da América Latina. Eu acho que eu gosto muito daquela frase da Igazélia, que ela fala que todo mundo é famoso no Brasil, e de fato. A gente abraça muita gente, e talvez por isso os artistas se sintam tão à vontade pra fazer o que quiser aqui em terras brasileiras, infelizmente. E não falo não só de cancelamentos, mas também de qualidade de shows. Eu acho que nos festivais que a gente tem essa parcela internacional junto com artistas nacionais, tem ficado muito evidente o quanto os artistas nacionais entregam muito mais um show de fato e com tudo que a gente merece do que os gringos. Isso tá cada vez mais evidente, assim, pra mim. Será que se a gente fosse mal educado, os shows seriam melhores? Acho que talvez. Menos receptivo. Mas existe também um lado que aí que eu acho que é o que acontece nos bastidores, que a gente também meio que não sabe muito bem. Porque existe o lado que o artista ele sai queimado, né? Porque talvez ele esteja exigindo demais e entregue de menos. Existe esse lado. Mas existe o lado também de um artista que é internacional, que tá vindo pra América Latina, enfim, pra um outro país. E aqui no Brasil a gente sabe como é que funcionam as coisas. E talvez algumas certas exigências básicas não estejam sendo cumpridas. Pode ser que aconteça em alguns momentos, e aí, realmente o artista não vai sair da casa dele pra vir fazer um show aqui, quando, na verdade, os produtores, às vezes, não estão entregando o básico. E aí a gente tem um exemplo da Mariah Carey, em 2016, que tinha anunciado o show em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. E aí, ela cancelou algumas semanas antes do show acontecer, e ela alegou problemas, ela justificou, e aí eu gosto assim, quando você justifica com uma nota escrevendo: meus fãs merecem o tratamento melhor do que o recebido por esses promotores de shows. Amo os meus fãs da América do Sul e farei tudo que eu posso para visitá-los em 2017 da maneira correta. Obrigado a todos por entenderem. Te amo. E nunca mais voltou. Mas ela justificou. E nunca mais voltou, eu ia falar isso agora. Mas pelo menos ela tentou. Eu acho interessante porque pelo menos aí mostra uma coisa, um detalhe que nem todo artista faz. Que quando o próprio artista vem a público falar do cancelamento. Uhum. Isso pra mim gera uma... existe uma questão aí, eu fico encucado do porquê, às vezes, enfim. Porque, sei lá, dando um exemplo recente, sei lá, Jada Smith e Rina Sawayama cancelaram no Lola. Nenhum veio online pra falar alguma coisa, sabe? Pra justificar ou se posicionar. Ou nem em suas próprias redes sociais, eu quero dizer, sabe? Então, às vezes, eu acho que fica uma questão, às vezes, muito impessoal. Quando o artista, ele não se posiciona por ele. Ele deixa o festival comunicar que, tipo assim, ó, tá cancelado. Eu acho que é isso. E até quando é problemas pessoais, enfim. Porque nem sempre também o artista tem que dar satisfação. Às vezes ele tá passando... Enfim, é isso. Passou por uma gravidez, um negócio, sabe, super delicado. E ele não tá preparado pra abrir pro público. Beleza. Mas aí você, artista, vem a público e explica que são motivos pessoais, que não deseja compartilhar nesse momento. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que eu acho que é isso que o Paulo falou. Quando vem o festival e fala que o artista cancelou sem dar satisfação... Por exemplo, um outro exemplo, o Shawn Mendes, em 2019, ele Fica muito impessoal, né? Ele anunciou no Allianz Parque 2 shows, né, eu acho, se eu não me engano. Eu sei que ele fez um e cancelou o outro. E aí, quando ele cancelou, ele botou: quebra meu coração fazer isso, mas os médicos me falaram que eu não posso me apresentar nessa noite porque eu arriscaria os danos a longo prazo da minha voz, porque ele tava com um problema nas cordas vocais. Ok, sim, ele tá doente. Entendemos. Acredito que nenhum fã do Shawn Mendes deixou de ser fã dele por causa disso. O problema é vir a produtora e falar: Shawn Mendes cancelou, galera, motivos pessoais, é isso, fiquem com Deus. Boa sorte, se quiser trocar o ingresso, entra no site e se vira. Acesse o site e reembolso. É complicado, aí é delicado. Sim. Então, a gente relembrou aí alguns cancelamentos muito marcantes, tanto de festivais quanto de show solo no Brasil. Eu queria saber da audiência, né? Conta pra gente aí qual foi o cancelamento que te marcou. Você tem alguma história aí engraçada ou trágica ou triste de cancelamento, de ter comprado passagem, de ter pago hospedagem, chegar na hora o artista não ter ido? Conta aí pra gente nos comentários, por favor. Tenho certeza que alguém da audiência passou por isso, não é possível.
Pois é. Não, todo mundo já passou por isso, né? Quer dizer, eu nunca passei por isso. Não, todo mundo não, mas com certeza alguém. Todo mundo é muito grande, cancelo. Não vou nem falar nada. Né? Eu não vou nem falar Quando nada. a gente marca e aí chega perto, a gente dá aquela disfarçada assim, finge de doido. Finge que nunca aconteceu. Eu tenho uma história de cancelamento que às vezes, aí pra ficar como moral do episódio, é o seguinte. Teve um cancelamento que eu passei que foi, na época da Formation Tour, eu estava dando a louca de que eu queria ver a Formation. E aí eu entrei no site pra tentar comprar o ingresso no show de Nova York que teve. E aí eu tava tentando, não conseguia, Ticketmaster não entrava de jeito nenhum, e fechava, e dava erro na página, e eu botando VPN, e tudo não sei o que, daqui a pouco entra ingressos esgotados. Eu falei, caralho, não consegui comprar esta merda. Eu entrei no site antes, fiquei na fila, não consegui, não sei o que lá. Isso foi, muito tempo antes, muitos meses antes, que eu ia planejar uma viagem bonitinha, tal. E não é que a Mona, um dia antes ou 2 dias antes, ela cancelou, o único show da turnê que ela cancelou foi o show de Nova York, o que eu iria me planejar. E aí, às vezes, a moral da história que fica é o seguinte, às vezes, o cancelamento é um livramento. Pode ser, pode acontecer, entendeu? A gente não sabe, às vezes a gente tem que pensar por esse lado. Acontece. Até porque existem, aquela frase de existem cancelamentos que vêm para o bem, eu acho que isso se aplica, por exemplo, a gente estava citando ainda há pouco, o Drake no Lola, ele cancelou, mas já que a estrutura do palco dele estava montada, o telão gigantesco dele estava lá, quem usou foi a Tove Lo e um show maravilhoso da Gatinha num telão gigantesco. Então, assim, alguns cancelamentos vêm para o bem. Livramento, é isso. Fica aí a moral da história, né? Encare os cancelamentos da sua vida como grandes livramentos. É isso. Você sabe aquele boy que te deu ghosting? Talvez ele fosse, sei lá. Foi embora, entendeu? Sabe, subiu. A pior escolha possível da sua vida. Talvez seja um livramento. Falando de pior escolha possível. Falando de livramento. De livramento. Vamos agora para o que a gente prometeu há 15 dias atrás. Que é pra falar da J.Lo, que ela acordou um dia e falou, não, vou fazer um filme pra lançar o meu novo álbum. E aí, com base em signos, né? Vou chamar todas as subcelebridades possíveis. E artistas também, Keke Palmer, enfim. E vou fazer a coisa mais brega do mundo, que é This Is Me Now, a Love Story. Mas, amigo, sabe o que eu acho o pior de tudo? Que se ela tivesse acordado, tido essa ideia e ter feito, eu acho que seria menos pior. O problema é que ela pensou, ela gastou um orçamento de 20 milhões. Ela realmente se dedicou pra lançar aquilo. Isso que mais me preocupa, entendeu? Foi uma coisa pensada, não foi uma coisa de uma hora pra outra. Porque se fosse de uma hora pra outra, é isso, a gente finge que esconde na fanbase, finge que nunca existiu. Mas foi pensado, foi um negócio que deu pra ver que levaram anos pra ela pensar naquilo dali. E aí que me pega. Gente, é muito doido parar pra pensar, porque é uma produção, é grande a produção. Ela tem, Ben Affleck tá presente, Post Malone, Kim Petras, Keke Palmer, Soap Vergara, é uma galera de peso que tá presente nisso. E o que me chamou mais atenção, não só, a pré-divulgação, porque, enfim, ela foi ali criando a expectativa da galera, do filme que... Do filme e álbum que iriam representar a história de vida dela, de como ela chegou onde ela tá, né? Até porque o This Is Me, que eu acho, se eu não me engano é esse nome, né? É o primeiro projeto, um dos primeiros álbuns da Gatinha que, explodiram, estouraram, que ela veio pro mainstream, Jenny from the Block, inclusive, é desse álbum. E aí ela resolve fazer um projeto que vai revisitar esse álbum que é icônico na carreira dela. Então se cria uma expectativa gigante. E ela resolve fazer um investimento de dinheiro que eu paro e penso assim, eu falo, cara, se você tivesse investido numa coisa menor, de uma proporção diferente, focado esse dinheiro que você queria investir tanto nesse lugar, investir em outro momento, sabe? Pra que chamar, sei lá, Post Malone, Keke Palmer, sabe? Neil Grace Tyson, que é o cientista lá, sabe? Não que eu não goste dessas pessoas, mas por que você não economiza, sei lá, no pagamento do salário, do budget que essas pessoas pediram e foca em outra coisa, sabe? Foca em uma coisa pra, sei lá, contratar um roteirista melhor. J.Lo amor, teria sido melhor pagar $500 mil a Nicki Minaj e chamar o Pitbull de novo.
de lançar um clipe, assim. Nem precisava de clipe, um visualizer, sabe? Bem baratinho. Você teria saído no lucro. O que eu sinto da produção é que foi muito dinheiro mal investido, sabe? Eu acho que ela queria contar uma história ali, ela tinha possibilidade de contar a história de uma maneira diferente, até porque, enfim, no filme a galera que resolveu assistir, ela conta uma história sobre uma mulher que tiveram vários relacionamentos tóxicos, abusivos, que ela não conseguia se encontrar no amor. E essa história, na verdade, é da própria J.Lo, não é uma história inventada na cabeça dela, não é à toa que ela deu entrevistas falando sobre o fato de que uma das relações que é mostrada durante o filme entre um clipe, uma dança ou outra, foi uma relação abusiva que ela teve, emocionalmente abusiva, ela não sofreu nada fisicamente, mas é meio doido ver que o investimento foi ruim. Você olha pro filme, é tudo fundo verde, sabe? Sabe, gata, economiza, faz uma coisa menor. Acho que a questão de atuação aqui não entra nem em ponto, porque abafa o caso. Mas eu já assisti outros filmes com a J.Lo em que eu consigo levá-la muito mais a sério do que no filme que ela tá resolvendo contar a própria história dela, sabe? Tipo, sei lá, As Golpistas de 2019 é um filme que ela tá performando muito mais interessante, tá conseguindo fazer uma parada muito mais legal do que no próprio filme que conta a história dela, sabe? Sei lá, Casamento Armado também, de 2022, é outro que ela também tá entregando, sabe? Ela sabe fazer comédia romântica, ela já fez. Esse Casamento Armado que eu tô contando pra você aqui é um filme divertidíssimo, sabe? E aí você vê na hora que ela vai contar a própria história dela, que é uma história de romance, ela não tá sabendo. Eu adoro a J.Lo. Até como atriz mesmo, eu acho que os filmes dela, não que ela seja a melhor atriz de Hollywood, mas eu acho que quando você sabe que a J.Lo vai estar no filme, você sabe que vai ser uma comédia romântica ali, vai ser um filme gostosinho, pelo menos. Sim. Um filme que você não vai se arrepender de assistir. Diferente do filme dela. Não, mas brincadeira. Assim, eu acho que a questão principal, eu acho que o roteiro desse filme, do This Is Me Now, ele foi a coisa mais básica que a gente espera, que é a pessoa que namora, casa com várias outras pessoas e no final ela encontra o amor próprio. Assim, gente, essa temática, assim, parou nos anos 2000, entendeu? Tipo, gente, eu acho amor próprio uma coisa tão irreal, gente. Aquela coisa, depois que eu passei a me amar, nunca mais eu transei. Gente, que me amar, quem tem que me amar são os outros. Isso é maluquice. Tirem isso da sua cabeça. Nada de solitude. Solitude é maluquice, eu queria defender aqui. Mas, pra não dizer que de tudo é ruim nesse documentário, eu queria dizer que eu, como membro do MADA, pra quem não sabe, o MADA é Mulheres que Amam Demais. Entendeu? É uma instituição, assim, mulheres que amam demais. Tô brincando, zoando, porque essa instituição é real. É você. Nós, assim, mulheres... Me identifiquei muito com a J.Lo, até porque ela é leonina igual a mim. E eu também sou, assim, muito, muito visceral nas minhas relações amorosas. Então, entendi o que ela quis passar nesse ponto. E teve a Keke Palmer, que pra mim a Keke Palmer, ela pode estar, amor, numa produção da Rede Record. Ela pode estar em qualquer lugar, ela é maravilhosa. Numa produção bíblica. Eu vou amar assistir. Então, sim, eu adorei essa parte. E eu amo que ela tava representando o meu signo, entendeu? Porque a Keke Palmer, ela é maravilhosa e ela resolveu representar, obviamente, o melhor signo do Zodíaco, que é o meu signo, tá, gente? Um beijo, escorpianos. Não adianta você... Não adianta discordar, não. Mas assim como Santana, tiveram alguns pontos que eu achei interessante. Com relação, por exemplo, eu sou uma pessoa muito apegada à coreografia. Eu acho que tiveram coreografias ali que foram muito bem feitas, muito bem coreografadas. Eu acho que isso foi uma coisa que aí eu realmente tenho que falar hands down pra gatinha, porque ela sabe, ela dança bem, sempre dançou. Isso é o que se espera da J.Lo, né? E o corpo de balé dela tava conseguindo acompanhar com performances muito boas de dança, sabe? E é isso que eu penso, sabe? Se você tivesse barateado no investimento, sei lá, de fundo verde do Caralho A4 e fizesse uma coisa mais pé no chão, sabe? Mais real, mais aqui, mais humano, sem ter que viajar pro espaço pra botar fundo verde de atrás da Keke Palmer, do caralho, do planeta voando, às vezes ela teria conseguido ganhar muito mais e conquistado numa história que, de fato, como o Levi tava falando agora, uma coisa mais simples, e aí, junto à simplicidade, já que o filme não é pra se levar tão a sério, que ele fosse um pouco mais pé no chão. Eu acho que talvez...
se fossem até clipes, eu acho que são clipes muito bem produzidos. Eu acho que aquele... o Can't Get Enough, né? Que é o do casamento. Quando lançou primeiro, porque primeiro foi lançado aquele clipe. Quando foi lançado aquele clipe, eu falei, cara, que clipe legal. Esse clipe é muito bom, é muito bem feito. Todos os clipes ali são bem feitos. Eu acho que o problema é como ela amarra aquela história. Amarra. É como fica uma coisa superficial, besta, pra uma artista que já tá no patamar dela. E assim, não querendo comparar uma artista com a outra. Mas quando a gente já tá num patamar que a gente já assistiu um Lemonade, que a gente já assistiu, enfim, diversos outros álbuns visuais, quando você vem com um álbum visual desse, eu acho que aí você cai um pouco a sua qualidade quando você é um A-list, entendeu? Quando você é a Jennifer Lopez. Talvez se fosse um C-list fazendo esse filme, a gente ia falar, caralho, que maneiro, que negócio, né, bem produzido, bem feito, pô, merece todo o sucesso do mundo. Mas quando você já tá num patamar e você pega um álbum que foi sucesso pra fazer referência, um álbum que é icônico pra fazer essa referência, eu acho que você deixa um pouco a desejar. Você ainda convida Jane Fonda, Keke Palmer, gente, os maiores artistas de Hollywood pra fazer aquele negócio. E aí você apresenta um projeto que é, mais uma vez, não é que seja ruim ou mal feito. Ele é fraco. Ele não é aquilo que a gente espera de uma A-list. A gente é basicamente isso. 15 minutos metendo pau no projeto pra no final ele falar, não é ruim ou mal feito. Não, não é porque... Não, é ruim, é mal feito. Sim, é ruim, não, mal não feito, é mal feito. Ponto. Levi, assume o B.O. Assume o B.O. Não, eu estou assumindo. É ruim. Se o roteiro não é bom, ele é mal feito. Ele é ruim, ele é mal feito. Eu não concordo, Levi é a pessoa que mais saboneta nesse podcast. Acho que no Big Brother você seria todo mundo sabe, a audiência sabe. Nossa, porra, ele vai vender o próprio peixe, ele fica sabonetando. Mas assim, uma coisa que eu fico refletindo, por exemplo, agora saindo do âmbito do filme em si, até porque o filme se baseia num álbum. Depois que eu assisti o filme, resolvi escutar só o álbum. E eu achei super escutável. Achei super ok as músicas. Não tem nenhuma música ali que seja uau, amazing, incrível, vou ouvir várias vezes. Não tem. Mas é um álbum que eu dei play, deixei ele rolar e falei, beleza, tem uma música e outra ali que a gente acompanha, bate pezinho, estala o dedinho. E é ok, é um álbum super ok, sabe? Tipo, tranquilo, mas... Bom mais uma nota amarela no Metacritic, J-Lo. Bom você ter falado isso, Paulo, porque assim, quando eu terminei de assistir o filme, né, eu não tive nenhuma vontade de ouvir o álbum. E isso eu acho um efeito muito ruim, porque uma vez o efeito visual é justamente pra te dar vontade pra ouvir, não faz sentido. Eu terminei falando assim, cara, absolutamente nenhuma música ficou na minha cabeça. Então assim, esse que eu acho que é a questão, assim, é um álbum mediano e um filme ruim. Sim, é exatamente essa sensação que eu tive. A gente fala várias vezes aqui de que às vezes o clipe vende a música. Isso. Nesse caso aqui, o clipe desvendeu a música, né? Foi um pouco isso que aconteceu, porque é um álbum ok, um álbum mediano pra um filme que é ruim. So sorry. Caro ouvinte, Uma pena, se você teve coragem de assistir o filme da J-Lo, ou se você vai assistir depois desse episódio sair, não por vai, favor, não. Isso não conta vai. pra gente também quais as impressões, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, se você gostou de alguma coisa, pra gente saber aqui e trocar também no próximo episódio. Vamos para as indicações aí, como da semana, do que saiu, o que vocês ouviram. Eu tenho pouquíssimas indicações, tenho comentários sobre algumas. Eu escutei a nova da Cardi B, Like What Freestyle. Não me apeteceu muito. Eu achei que não achei tão interessante quanto eu achei que pudesse ser. O clipe, inclusive, achei fraco a beça. É só ela sendo gostosa em casa. Eu acho que o marido dela ficou filmando ela de lá pra cá, até porque ele aqui assina a direção do filme. Marido ou ex-marido, não sei se eles estão juntos ainda, ou se voltou, se não voltou. Mas não vem ao caso, e não gostei muito. Um outro lançamento que eu acabei escutando por osmose e curti, e quando eu assisti o clipe eu também gostei do clipe, é Von Dutch, da Charli XCX, que ela lançou, e aí eu escutei assim uma vezinha só, e o clipe curti, achei bacaninha. Mas o que eu iria perguntar para os meus amigos de podcast é o que eles acharam de Pharrell Williams e Miley Cyrus com Doctor. Vocês gostaram ou não gostaram dessa misturinha? Eu achei bem chatinha, sendo sincero. Não curti tanto assim, não. Acho que gostei mais do clipe visualmente do que da música em si. Não me apeteceu muito, não. Me deu uma impressão meio... nossa. Aquela música do Robin Thicke, que enjoa fácil, muito fácil.
Foi um hit há alguns anos atrás. Blurred Lines. Isso. Isso, tá. Me deu essa impressão, assim, tipo, vou enjoar. Tanto que eu ouvi, eu não gostei muito, aí eu fui ouvir outras parcerias da Miley que eu amo, tipo, a com Mark Ronson, que pra mim é a melhor da carreira. Isso aí, sem comparações também. Aí você tá comparando This Is Me com This Is Me Now. Aí não dá pra você comparar. Embora eu acredite, eu acho que a Miley tá na melhor fase da carreira dela, assim, sem dúvidas. Eu acho que essa música, pra mim, é dispensável. E eu gosto do Pharrell, tá? Eu gosto das produções do Pharrell. Muita gente critica ele como produtor, eu acho bizarro, porque ele é um produtor insano. Eu gosto de quase tudo que ele faz. Mas essa não me agradou muito, não. E você, Levi, não assistiu, não escutou? Eu não ouvi, pra ser bem sincero. Estou meio sem tempo, muito trabalho, muita coisa na minha cabeça. Não estou ouvindo os lançamentos. Então, eu vi que Dennis DJ lançou uma música com a Ana Castela. Vou ouvir e depois eu trago qualquer coisa, porque as minhas indicações são assim. Que ódio. Ele sempre vem com alguma coisa. Ela, né? A mamãe Pablo Vittar que lançou Ai, Mega P. Vou fazer o P. Alguém me explica o que é fazer o P, por favor? Que eu não sei. Também não sei ainda. Tô tentando ninguém entender. sabe. Eu já perguntei pra várias pessoas. E pessoas que cresceram com essa música. E ninguém sabe o que é fazer o P. Eu preciso saber o que é isso. A gente vai trazer um disclaimer no próximo episódio sobre o que é fazer o P, tá, gente? A gente vai buscar. Inclusive, se algum ouvinte souber o que é e quiser ajudar a gente nessa saga de descoberta, pode jogar aí nos comentários lá do Instagram. Excelente. E também lendo os comentários do Instagram da última edição, o Alan Wesley comentou assim: não vou ver a bomba da J.Lo. Ele já se preparou, botou: minha mente ainda acredita nas possibilidades. Aí ele tá falando, mudou de assunto, tá? O último episódio a gente falou de feats com ídolos. Aí ele botou: minha mente ainda acredita nas possibilidades de um dia a Anitta gravar com a Mariah. E outra possibilidade da Pablo gravar com a Mila Carvalho, se a gatinha não fosse do gospel. Um sonho, Rihanna e Beyoncé. Todo mundo, né, amor? O feat R&B, né? Rihanna, Nicki Minaj e Beyoncé. É o que todos nós esperamos. Vai acontecer? Não, mas a gente espera. Olha, inclusive tiveram 2 comentários aqui falando justamente sobre o fato do Levi criticar os remixes da Beyoncé. Polêmico. Eu vou ler o do Rodrigo. Vídeo falando disso. Porque o Levi, ele solta uns absurdos. E aí não, ele assim, absurdo ele não lançou, não. Vai, Paulo. Até porque eu vou ler, por exemplo, agora do Rodrigo. O Rodrigo comentou assim: Levi, oi, como assim? Remix de Break My Soul, Flawless, Savage, Perfect e Mi Gente. Vou fazer um OBS. Todos os hits que ele acabou de falar de remix são no mínimo de 2014 pra frente. São menos de... São aí 10 anos pra uma gatinha que... São 10 anos pra uma carreira de uma pessoa que tem o quê? Destiny Child desde 1900 e bolinha. Isso. Então, tipo assim, saber fazer remix, ela não sabia. Vai lá escutar o For. Quero ver alguém botar aí nessa lista de remix bom, botar um remix que ela fez lá em For, que fez um disco inteiro sobre isso. Vai lá ouvir o I Am Sasha Fierce Deluxe Edition, que tem um que é só remixes. Vai ver se você engole qualquer um dali. Eu duvido. Você pode ver que ninguém da fanbase dela, até mesmo os comentários no Instagram, não citaram esse remix porque não lembram. Inclusive, ó, vale a observação aqui que Savage não entra nesse crivo aí porque a música não é da queridíssima, e Perfect também não, até porque a música é do Ed Sheeran. Então, tipo assim, músicas dela em si, não é remix, de fato, que Florence você faz Break um My Soul aceitou. Agora, feat que ela entra no remix dos outros, desculpa, não conta. Não é remix, não é isso que eu tô falando. Tá falando de remixar a música de fato. Não é botar um verso de feat e chamar de remix. Mas ela aprendeu a fazer. Ela aprendeu. Até porque Break My Soul, Flawless, são por exemplo, remix aí que 10 de 10. Let's go. Break My Soul, o Vogue ali Edition, com a Madonna, gente, aquilo ali é ouro. Que inclusive o Preto Fala comentou justamente sobre esse, e foi ele que mandou o vídeo esculhambando a gente. E como a gente não tem medo, a gente foi lá e repostou. Então, caso você tenha alguma crítica, pode criticar a gente no story sim, fazendo vídeo sim, não tem problema nenhum. E marca. Porque aí a gente vai repostar. Mas ele também indicou a gente para os seguidores dele, tá? Pra audiência. Falou que a gente é ótimo. Mas a nossa audiência é isso. Ela critica, mas ela gosta. Então, é isso. Posta no seu story criticando a gente, mas recomenda também, pra dar play. O Vitinho Moraes H comentou: uma parceria entre fã e ídolo não mencionada foi When You Believe, da Whitney com a Mariah.
Mariah sempre se inspirou muito na Whitney e assim como a Ariana, essa era uma parceria que muitos queriam. A diferença é que a de 98 agradou todo mundo e virou um mega hit. Então, eu discordo um pouco, porque a gente pegou aqui relações de fã e ídolo, acho que tem muito da questão geracional e tem muito da distância também. A Whitney, de fato, surgiu muito antes da Mariah, mas eu não sei se a relação delas ela era tão pautada. É óbvio que existia uma admiração, porque grandes vocalistas, mas como quando a gente pensa, por exemplo, em Ariana Grande e Mariah, a gente tá vendo ali uma pessoa que nitidamente se inspirou, que a carreira dela ali foi inspirada pela Mariah. Eu não sei se a relação da Mariah com Whitney era essa, até porque elas começaram meio que se estranhando quando a Mariah surgiu. E depois elas viraram grandes amigas. Então, não sei se entra no que a gente tava falando em específico nesse episódio, mas de fato essa parceria é muito linda e icônica. Acho que talvez vale. E aí, o Xande, ele entrou no fake do Luan aqui e comentou assim: a Taylor Swift tem várias músicas agitadas. Reputation é o álbum mais eletropop dela. Não gostam do sucesso dela, direito de cada um. Mas não forcem que ela só faz música deprê porque não procede. Depois do Reputation, ela lançou quantos discos? Uns 300? Pois é. Quantos desses tem músicas agitadas e animadas? O Reputation de eletropop, eu acho que talvez tenha sido um pouco... O Reputation não é eletropop. O Reputation é o álbum mais urbano da Taylor Swift. Foi a coisa mais negra que ela já fez na vida dela. e até por isso que ele não é bom. Até por isso que eu não acho ele bom, assim, sinceramente. E se você for falar de Taylor Swift, de coisa boa, fala do Speak Now, fala do Red, fala até do 1989, entendeu? Não fala do Reputation, não. É isso. Um beijo. Eu falei que ele tava no fake. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que a gente meteu um... Gente, hoje o episódio foi pra meter o pau em artista, né? Que a gente falou de cancelamento da J.Lo, falou mal de todo mundo. E é isso. Ninguém presta, só a gente. Gosta sim. Se você discorda, vai lá no @DocPopcast e discorda na frente de todo mundo fazendo vídeo pra gente repostar, tá bom? Enfim, pedimos desculpa pelo cancelamento da semana passada e pra seguir o conceito, entendeu? Era importante. A gente promete que vamos voltar semanalmente aqui com episódios, alguns melhores que outros, alguns não muito bons. Os que Xande Levi falta, certamente os melhores. Mas é isso. Beijo, meus amores. Se cuidem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser.